Então, já imaginou, por exemplo, que te vê esses atletas competindo mais vezes ao longo do ano e esses resultados oscilando? Eu arriscaria dizer que o Keoni Pearson é o maior potencial campeão 212 de todos os tempos. Eu acho que se fizesse um overall dos Mister Olímpia 212, acho que o Keoni Pearson ganharia, né? E gratificante também, né, você ter adquirido na sua trajetória a amizade, o respeito e a admiração dessas pessoas e até mesmo do Flex, que se tornou também alguém próximo de você e que consegue conversar abertamente com você sobre esse dia que ele foi o vencedor, mas para nós todos, você que merecia ter ganho, ele reage muito bem a isso tudo e já te deu muitos méritos pela sua carreira e por aquele dia, né, Edu? Cara, quem vive o processo de verdade conhece os de verdade. Do próximo. Exatamente, cara. Eu acho que não tem, acho que não é, a sorte não é capaz de te levar para um Mister Olímpia, para uma final de Mister Olímpia, sabe, cara? Acho que todo mundo que tá ali tem a real noção do que é o preço a se pagar para estar ali, sabe? E aí muita gente deve achar, mas os dias de hoje é muito mais fácil virar pro, é muito mais fácil para o Mister Olímpia. As possibilidades aumentaram, mas a verdade é que para chegar no topo, né, para estar ali brigando por um título, continua sendo muito difícil, sabe. Então, só quem tá ali, só quem vive aquilo ali, reconhece o esforço do oponente, do adversário, para poder reconhecer e saber que todos são merecedores dali, e que no final, cara, o título, o resultado, ele se define, eh, por aquilo que foi feito. A gente não depende da gente, depende de um corpo de arbitragem. O nosso papel é entregar o nosso melhor, né. Então, eu acho que eu sempre valorizei os adversários, porque são eles que conseguem extrair o melhor da gente, né. Então eu sempre tive muito respeito, acho que eu vim de uma época, cara, a 212 ali, a gente veio de anos competindo junto, eu, José Raymond, Dave Henry, Detada, o Flex, o Gasterino, enfim, o Evandro Gomes ficou ali muitos anos competindo junto, cara, e a gente sempre foi muito, existia uma broderagem muito grande, assim, porque a gente entendia que a gente trabalhava em prol de uma classe, a gente representava uma categoria, sabe, cara, e a gente sabia que a categoria ela não vive de um cara só. Existia o Flex, que era o cara daquela geração, e como assim, como existiu o Kevin English, como existe agora o Keoni Pearson, mas o cara não vive sozinho, né, a gente precisa dos adversários, a gente precisa de combate. Então, a gente sabia, a gente entendia exatamente isso, sabe, cara, o show era feito de bons combatentes, de bons adversários. Ninguém faz um show sozinho, né. Você acha que faz falta aí na 212 isso, hoje? Porque eu percebi que a 212 perdeu um pouco de de força e prestígio. E naquela época era tão interessante assistir a 212 quanto a Open. Era muito legal ver o Flex ganhar e ver quem estava chegando para fazer páreo com ele ali. Hoje parece que tá passando um pouco despercebido as 212, a gente vê também o Dubai Pro dando uma premiação maior para Classic do que para 212, e isso é um pouco triste até. Você acha que falta um pouco mais de união, de broderagem, assim, dos atletas, de conexão, de respeito um com o outro? Porque a gente via isso na sua geração. Eram caras que, como você bem falou, você tinha essa amizade com todos eles e era divertido quando estava junto, tinha fotos juntos, o press conference, a pesagem, a competição, a pós-competição, interação durante o ano. Isso era mais presente na sua geração de 212 do que agora. Você acha que a 212, por conta de não estar tendo esse vínculo dos atletas, tá perdendo um pouco de força? Cara, eu acho que na nossa época, por mais incrível que possa parecer, nós éramos mais ativos, nós vendíamos mais a categoria, nós promovíamos mais o show. Hoje, eu não sei se a categoria está passando por uma reformulação, mas a gente tem o Keoni Pearson, que na minha opinião é um dos maiores da atualidade. Eu falo da atualidade incluindo todas as categorias. Eh, mas é como eu disse, a categoria não se faz com um nome só. A gente precisaria ter, um envolvimento de alguns bons atletas em alguns anos seguidos, porque eu percebo que a categoria ela ainda está tivemos o Kamal, depois o Clarida, agora que é o Keoni Pearson. Talvez falta uma constância maior, uma participação maior, um engajamento maior entre os atletas também, para poder conseguir mostrar isso para o público, porque eu não consigo ver bons representantes no sentido de como nós éramos de vender o esporte, de promover o esporte. Mas é curioso, cara, porque a gente tem no brasileiro agora o Vitor Porto, vindo forte, né, e com chances aí de brigar. Vai ter agora na 212 o Angel Calderon, tem o Keoni Pearson, Shaw Clarida, a gente tem bons atletas.
Eu, honestamente, cara, eu ainda não sei o que falta para a categoria 212. Talvez um pouco mais de rivalidade, talvez um pouco mais de. Acho que a categoria ela veio da mesmice, assim, ao longo dos anos, né? Um campeão sempre não teve uma rivalidade muito grande. Eu não sei. Eu acho que também os atuais atletas que estão no top 5 também perderam, não que perderam, eles não são como os da sua geração que eram mais comunicativos. Talvez esses caras de hoje não usam tanto as redes sociais quanto daquela época, mesmo que as redes sociais hoje evoluíram, aqueles caras da sua geração se comunicavam mais com o público, eram mais divertidos, falavam mais, tinha também um visual que agradava mais a nova geração. Por exemplo, o Kamal, tivemos o Baitola Baspur, o próprio Keone, esses caras não são tão divertidos de acompanhar, não interagem tanto com a galera, alguns são um pouco retraídos, né? Tirando o Vitor Porto, que é um jovem, tem aquela resenha, aquela coisa do brasileiro, e tomara que isso, ele consiga levar isso lá para fora para que mais pessoas façam igual, mas eu acho que eles não exploram muito essa comunicação, esse contato com o público que você sempre fez muito bem. O Vitor é um rookie, né, que chama nos Estados Unidos, é um estreante, né? Então ele não teve tempo, o público ainda não conhece ele. Precisa competir mais anos para a galera entender e conhecer. Eu acho que precisa de bons atletas durante mais anos. Eu acho que a categoria oscilou muito ao longo dos anos. Ela não teve uma história, as pessoas não conseguiram interagir com as histórias. Eu acho que as pessoas que estão ali, elas não são, como tu disse, talvez não são tão comunicativas, não são tão divertidas, não são tão carismáticas. A gente tinha ali, pô, o Flex Mills, que sempre foi um grande representante. Eu viajava o mundo inteiro, eu estava na FIBO, eu estava no Arnold Classic em Madrid, em Barcelona, em Ohio, a gente ia para o Japão, a gente competia aos circuitos na Europa. Eu acho que os atletas representavam a classe com muita, assim, de forma muito forte, assim, na época, sabe. Então a gente tinha grandes figuras ali, a gente tinha o Hidetada, que sempre um cara que estava filmando e gravando com vários outros atletas, porque ele morava ali em Los Angeles. O José Raymond, que é uma figura incrível, talvez os brasileiros não conhecem tanto, mas é um cara que também não tem muito seguidor, mas é um cara super influente, super bem conhecido. Hoje ele comenta fisiculturismo, é um cara que as pessoas querem ouvir a opinião dele, sabe. É muito influente, muito inteligente. Então, sei lá, eu acho que o David Eng, que era um militar, que já era um cara mais velho, mas que já competiu já foi top 10 na categoria Open. A gente tinha grandes caras ali, e juntos a gente formava um bom time, porque cada um tinha uma personalidade, mas a gente era muito ativo, né. Então, principalmente eu e o Flex, eu acho que a gente viajava o mundo todo, cara. Eu pela Probiótica, ele pela Gaspari, depois ele pela BSN, depois ele pela Yamamoto, mas a gente se encontrava nas feiras do mundo inteiro, então isso era bacana. Representantes, né? Ele e o José Raymond, principalmente, a gente viajou, a gente fez Prada, Manchester, os circuitos na Europa, a gente competia junto. Então acho que falta, por exemplo, a gente ver Chau Clarida batalhando com o Keone Pearson, com o Vitor Porto, com o Bruno Caldeirão, não só no Olímpia, em outros lugares, mas ver essa batalha acontecendo em vários locais ao longo do ano, sabe? Às vezes isso fazia diferença. A gente tem, em épocas diferentes do ano, os representantes da categoria ativos. Isso. A gente vê, por exemplo, o Vitor Porto no Olímpia, agora a gente vai ter a segunda oportunidade de poder ver ele de novo no Olímpia, mas Keone Pearson uma vez por ano, né, o Chau Clarida uma vez por ano, às vezes se arriscando na Open. A gente não tem uma história para as pessoas se envolverem, né. Essa batalha, o público não comprou essa batalha precisa acontecer mais vezes ao longo do ano, pra gente: "Porra, será que o cara vai conseguir dar uma invertida no Keone Pearson nesse Grand Prix? Será que não sei o quê? Será que Vitor Porto de repente venceu o Orhun Calderón, sei lá, na Espanha", da Espanha é mais difícil, mas sei lá, na República Tcheca, e aí, será que isso vai mudar alguma coisa para o Olímpia? Tu dá pano pra manga. Sim. A gente precisa falar mais deles. Uma coisa que eu acho que precisa acontecer justamente é isso, e a gente no ano passado teve aquela oportunidade de estar juntos lá comentando na mesa, o que aconteceu lá em Belo Horizonte, na despedida do Maradona. Foi muito legal para a categoria 212 brasileiros, que dava ali a reunião dos atletas, a maioria dos 212 brasileiros estavam lá, e tava um clima tão bacana, tão resenha, tão agradável, que mesmo com os resultados que muitas vezes deixam alguém chateado, assim, tava todo mundo ali curtindo o evento. Então, se a gente visse isso no profissional lá de fora também acontecendo em outros lugares, fora o Olímpia, ia ser bom para a categoria, né? Então, já imaginou, por exemplo, a gente vê esses atletas competindo mais vezes ao longo do ano e esses resultados oscilando? Porque, Caio, que eu trocava de resultado para os caras, a gente oscilava muito os resultados, sabe? Então era uma coisa, era legal, era gostosa.
E o flex era o cara ser batido, o alvo estava nas costas dele, existia uma história por trás. Então, eu acho que falta isso, falta identidade. Se diz que a categoria precisa ter identidade. E é muito engraçado, é curioso pensar que hoje a gente tem, talvez, eu arriscaria dizer que o Keoni Pearson é o maior potencial campeão 212 de todos os tempos. Eu acho que se fizesse um overall dos Mr. Olympia 212, acho que o Keoni Pearson ganharia. É, deu o que falar esse guest posing lá no Pittsburgh, que ele tava do lado do Samson Dauda, o quão agradável é a linha dele ao lado de um dos caras que é considerável as melhores linhas da Open atual, né? Se pegar todos os campeões de Mr. Olympia, cara, todos os campeões do Mr. Olympia, talvez o Keoni Pearson hoje talvez seja um dos maiores, se não o maior, é a questão de gosto pessoal. Então por que a categoria não é do tamanho dele? É curioso pensar. Porque, como eu disse, um atleta não se faz sozinho, uma categoria não se faz de um atleta. A categoria ela se faz de uma história, de um enredo. Acho que a categoria 212 precisa de um enredo. Siglo. Você acha que o Keoni, existe a possibilidade de ele ter o mesmo feito que o Derek conseguiu? De subir Não, oi, dúvida. e ser um campeão também? Não tenho dúvida. Acho que ele pode. Eu falei isso, inclusive, no Monster lá. Eu acho que ele pode ter. Ele deveria ter. O problema é que ele ainda não bateu o limite de peso na categoria 212. Se eu não me engano, ele ainda tem uns. Cara, não lembro exatamente, mas é uns quase 4 quilos aí. Caralho, tem margem. 2 ou 4, mas é bastante peso. Então, eu acho que ele tá certo em se manter na 212. Eu acho que quando ele estourar, parece que ele falou que quando ele não conseguir mais bater o peso na 212, ele não vai forçar. Ele vai pra Open. E aí, cara, eu acho que é só uma questão de tempo. Nossa, porque ele já aparenta ser bem cheio e completo com esse peso. Adicionando mais ainda em pontos ali estratégicos, vai ficar absurdo. Então, cara, eu acho que a gente tá caminhando pra uma era em que o biotipo, o formato, a genética vai ser um grande determinante, porque a gente acabou de ver isso entre o Derek e o Nick Walker, as pessoas gostando ou não, a genética foi um determinante. Enfim, né? Claro que a gente não vai dizer, o Derek acordou e subiu. Não, ele fez todo um trabalho. Mas no fim das contas, o Nick Walker fez o máximo, talvez mais do que o máximo que ele poderia, e ele não conseguiu. Ele não vai conseguir trazer características que o Derek traz no corpo, porque são de formatos diferentes, né? Então acho que a gente está caminhando para uma era assim. Isso é bom, talvez comercialmente falando, sim, porque o esporte se torna mais estético, como o Arnold sempre quis, cinturas finas. Porém, pensando naquelas pessoas que gostam dos atletas freak, que gostam os Monster Mass, talvez a gente acabe não tendo eles como os favoritos. Então pode ser uma discussão. Eu nunca imaginei que isso pudesse ser contraditório, porque é contraintuitivo pensar que esteticamente melhorou, mas isso gera um debate. Mas, e de qualquer forma, eu sempre acho que o debate é o melhor caminho para evoluir, Sem dúvida. sabe? Então, A gente também, os debates que surgiu depois do Pittsburgh foi grande no mundo inteiro. As opiniões foram diversas, né? Falando sobre vitória pro lado do Nick, vitória pro lado do Derek. E acho que essa discussão realmente faz o esporte crescer, porque a direção, a arbitragem tá de olho nisso. Até que agora a gente tem o próprio Tyler Mann vindo se retratar. isso é sensacional. Então antes não acontecia, né? Antes o resultado era aquele e vocês esperem um novo Olímpia para saber o novo resultado. Agora eles, após um resultado polêmico, o Tyler vem lá e dá as caras. E ele fala com muita clareza ali agora para dar também mais um olhar técnico e muito técnico sobre como é um julgamento, porque é muito fácil julgar pela imagem, pela emoção, pelo que vê na tela. Outra coisa é você julgar com bom senso e com os olhos que estavam lá presentes e ter a visão de um árbitro experiente, né? É isso. Agrega. Quando traz informação, cai muito das especulações. A gente nunca teve a oportunidade de ver pessoas, presidentes, CEOs, podendo ir na frente de uma câmera e dar uma declaração e dizer, cara, aconteceu isso, minha opinião é essa, os árbitros decidiram por isso. Espalhecer, eu acho que tudo fica muito mais transparente, sabe? Isso fica mais compreensível. Eu vou te falar, cara, esse depoimento do Tyler eu acho que foi muito importante, porque até as pessoas que se sentiram lesadas pela derrota do Nick acabaram até concordando, porque o próprio Tyler falou que situações colocou o Nick Walker como campeão, sabe? Cara, isso demonstra transparência, idoneidade, acho que esse é o caminho, sabe? Então, acho que a transparência dela deve existir sempre, e eu acho que o debate é sempre válido para poder evoluir para o próximo passo, sabe?